Ó Senhor Jesus, meus irmãos. Amém. Glória a Deus. Agradeço a oportunidade ao pastor João Calado, anjo da igreja, aos irmãos pela presença e aos irmãos que estão me vendo no vídeo também, vai ver, né, mais pra frente. É um prazer aqui estar com os irmãos, né? Queria que os irmãos deixassem aberto a Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 20. Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 20. Vamos fazer uma oração, né? Senhor Jesus, obrigado pela tua presença. Eu oro, Senhor, nesse momento para que o Senhor cative as nossas mentes a Ti, a Cristo. Que o Senhor mantenha esse ambiente cercado com a tua presença. Que o Senhor nos dê atenção na mensagem, concentração. Que todo mal fique bem longe desse ambiente, no nome de Jesus. E que a partir de agora, Senhor, não seja mais eu, mas seja o teu Espírito edificando a tua igreja, falando ao coração dos seus, renovando, libertando, exortando, edificando, no nome de Jesus. Que o único que seja glorificado e exaltado no nosso meio seja o Senhor, e que o Senhor se sinta à vontade, em liberdade e amado nesse lugar de culto. Damos toda a glória a Ti, Jesus. Obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia. Amém. Testemunho de fé. Todos nós conhecemos alguém que tem algum testemunho de fé, né? Alguém que na sua jornada, na sua caminhada, mudou a realidade da sua vida, mudou a realidade da sua existência. Então a gente conhece atletas, profissionais, empresários que começaram lá de baixo, não tinham nada ou praticamente nada, e por causa da fé, por causa da sua perseverança, do seu esforço, eles conseguiram sair de um estado e ir a outro estado totalmente além daquilo que eles se encontravam. Pessoas que mudaram a sua realidade, né? Mas também nós conhecemos pessoas que em algum determinado momento da sua vida se frustraram por alguma decepção, por algum obstáculo na vida, e eles se desanimaram no meio do caminho e não conseguiram chegar tão longe, né? Então nós conhecemos muitas pessoas que passam por traumas, por decepções muito profundas e que de repente se estagnam na vida, entram em depressão, né? E ficam paralisadas pelos obstáculos, pessoas que desistem. E quando eu olho para esses dois tipos de pessoas, eu observo que o obstáculo paralisou uma, mas não paralisou outra. A diferença de uma pessoa para outra é que uma conseguiu mudar a sua realidade e a outra foi mudada pela realidade. A realidade a sufocou e mudou ela, né? E por conta disso, eu queria dividir com você hoje esse tema, a fé que realiza sonhos. Porque nessa caminhada, nessa jornada da nossa vida, nós vamos precisar de fé. Nós vamos precisar ter fé para vencer esses obstáculos que vai se colocar diante da nossa fé, né? do Evangelho nas nossas vidas e também dos nossos sonhos, dos nossos objetivos. Então, por isso eu criei esse tema, a fé que realiza sonhos. Porque tem fé que não realiza sonhos, tem fé que acaba morrendo no meio do caminho, né? Então, através desse texto da figueira, eu queria dividir com vocês hoje algumas verdades, né? Um exemplo disso, a gente pode tirar a própria faculdade, né? Quando a gente entra na faculdade, a gente está todo cheio de esperança, até começar os primeiros embates, as provas, né? Daqui a pouco os trabalhos em grupos, né? Alguém que já fez faculdade sabe o que é trabalho em grupo, né?
Você acha que todo mundo é amigo, chega no trabalho em grupo, tudo acontece, todo mundo, né, quer mandar, todo mundo quer fazer do seu jeito, e começam os obstáculos, começam as provas, os trabalhos. Então, do início da faculdade até a conclusão da faculdade, vão se levantar obstáculos. A faculdade é só um exemplo, mas qualquer situação na nossa vida, qualquer coisa que nós formos entrar em um processo, a gente vai precisar de fé, porque vai surgir dificuldades, obstáculos, né? Então, entre o início de um sonho, quando eu coloco o sonho aqui, eu estou me referindo aos sonhos de Deus para as nossas vidas, né? Às visões que Deus coloca no nosso interior, né? E para que isso chegue à existência, para que isso desça da existência, nós precisamos vencer esses obstáculos para tomar posse e realmente viver esses sonhos de Deus, né? Então, para que você possa viver os propósitos de Deus nessa terra, né, para que você consiga concretizar essas visões, concretizar esses sonhos, atravessar a maré e chegar do outro lado, você vai precisar ter algumas atitudes, saber algumas verdades, né, que é as que eu quero dividir com você hoje, tá bom? Então, a primeira verdade que eu quero dividir com você, para que você realize os sonhos através da fé, é a seguinte: você precisa tomar posse sem nenhuma evidência. Tomar posse sem nenhuma evidência. Vamos ler esse texto. De manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Pedro, lembrando-se, disse a Jesus: Mestre, vê, a figueira que amaldiçoaste secou. Respondeu Jesus: tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo, tudo o que pedirem em oração, creiam que já o receberam. E se estiverem orando, e tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Até aqui. Então, a primeira atitude que a gente precisa ter é a seguinte: nós precisamos tomar posse sem nenhuma evidência. Tomar posse do sonho de Deus, tomar posse daquilo que Deus plantou no nosso coração. Nós precisamos acreditar naquilo que Deus fala no nosso interior e tomar posse, mesmo sem nenhuma probabilidade, mesmo sem nenhuma evidência, né? Então, o texto ele vai dizer aqui, se alguém disser a este monte, Jesus não disse se alguém ver o monte já andando, se alguém tiver alguma evidência do monte andando. Não, Jesus disse: se alguém disser a este monte, nada aconteceu ainda, não tem evidência nenhuma, o monte está no lugar, ele não se transportou, mas pela fé, se você disser isso e não duvidar no seu coração, assim lhe será feito. Olha o que o texto diz: se alguém disser a este monte. Então nós precisamos tomar posse sem nenhuma evidência. A fé toma posse sem ver, acredita contra tudo, contra sentimentos adversos, contra a realidade presente adversa. A fé começa a agir e a se esforçar, mesmo contra a maré que está se colocando diante para eliminar a fé. Então a fé, ela toma posse sem nenhuma evidência. E essa fé que toma posse sem evidência, ela precisa ser constante. Veja o que a palavra de Deus diz: tenham fé em Deus. Olha o que o texto está dizendo nesse texto: tenham fé em Deus. Tenham é um verbo possessivo. Tenham, nós precisamos ter fé. Ter é diferente da gente utilizar. Então, por exemplo, nós utilizamos o restaurante, mas nós temos a cozinha, né? Nós utilizamos uma beca na formatura, por exemplo, mas nós temos a nossa roupa. Então, o que Jesus está nos ensinando é que nós precisamos andar em fé. Nós precisamos ter a fé constante nos nossos dias.
Veja o que a palavra diz: tenham fé em Deus. Tenham. A fé deve ser constante. Nós devemos ser homens de fé, homens e mulheres de fé, né? O justo viverá pela fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, pois aquele que dele se aproxima precisa crer que Ele existe, que Ele recompensa aqueles que o buscam, né? O justo viverá pela fé. Então, a primeira verdade é essa: grave isso no seu coração. Tome posse daquilo que Deus fala no seu coração, mesmo que você não tenha nenhuma evidência. Você acredita em tudo que Deus está falando para você, ou você duvida? Você acredita em tudo que Deus está falando para você, ou você precisa de evidências concretas, racionais, probabilísticas para você acreditar? A fé, ela rompe qualquer tipo de evidência, qualquer tipo de obstáculo. Tome posse sem nenhuma evidência. A segunda verdade que eu quero dividir com você hoje, para que você tenha uma fé que realize sonhos e não uma fé que morre no meio do caminho, é a seguinte: você precisa confiar diante do grande risco. Confiar diante do grande risco. Veja o que o texto diz. Jesus, quando ele diz para a figueira secar, ele fala assim: nunca mais ninguém coma do seu fruto. Jesus, ao dizer isso, ele estava correndo um risco. Por quê? Porque e se essa figueira desse fruto no tempo dela e alguém fosse lá e comesse o fruto? Jesus seria um falso profeta. Todos os milagres em fé que Jesus realizou, ele sempre se deparou com um risco iminente. Quando ele disse para o paralítico andar, estava uma multidão cercada a ele. Se ele falhasse, tudo ia por água abaixo, ele ia ser apedrejado, ele estava com risco de vida. E assim é nas nossas vidas. Toda visão de Deus que exige fé, ela paralelamente ela anda com um risco iminente. E você precisa pisar no abismo crendo que Deus vai colocar o chão. Você precisa depositar seu coração em confiança e em fé em Deus, mesmo diante do risco. E o risco ele vai ficar ali na sua mente: e se não for a vontade de Deus? E se isso não acontecer? Vai acontecer isso aqui, vai acontecer isso aqui. E aí você fica paralisado pelo risco, paralisado pelo medo. Mas troque o risco pela fé. Troque o risco pela fé. Davi, por exemplo, quando foi lutar com Golias, ele enfrentou esse risco. Ele foi em fé em nome do Senhor, mas se Deus não honrasse ele, ia simplesmente morrer. Porque o gigante era bom, o gigante era um soldado, né? Um soldado muito experiente. E Davi não tinha condição nenhuma de vencer ele, mas Davi, mesmo diante do risco iminente de morte, ele teve fé. Ele trocou o risco pela fé em Deus, e Deus o honrou, porque Deus honra a fé, irmãos. Deus honra a fé. Deus está vendo o risco que você está tomando quando você pisa em fé, crendo e confiando nele. Ele está vendo o risco que você está tomando, mas Deus honra a fé. Ele sempre gosta de fazer assim mesmo. Ele sempre coloca a gente em umas situações assim para a gente crer, para a gente realmente se jogar nos braços dele em fé. E quanto maior for o sonho que Deus te dá, maior é os riscos. Quanto maior a entrega, é como se fosse uma aposta, né? Quando você vai apostar um jogo, para você apostar os prêmios maiores, eu não jogo não, irmãos, eu não aposto não, mas só um exemplo. Você precisa, quanto mais você investe ali nas apostas, você está concorrendo a risco a prêmios maiores. Só que se você perder, é mais perda que você tem. Isso é tudo, né? Tudo é assim. Então, quanto maior os sonhos de Deus, maior o risco. E você precisa confiar. Tem um empresário que ele dá um exemplo muito interessante, que ele era muito pobre mesmo, não tinha recurso nenhum. Ele comia restos das feiras que sobrava, era quase um morador de rua. Ele e a família era muito pobre. E um dia ele conseguiu um emprego. E quando ele conseguiu esse emprego, ele começou a trabalhar. E o emprego dele pagava por 8 horas por dia.
Todos os funcionários faziam 8 horas por dia e ele fazia 12, 15 horas. Ele não recebia hora extra. Ele chegava sempre 2, 3 horas mais cedo e trabalhava. E aí um dia alguém perguntou e falou: cara, por que você faz isso, né? E ele disse assim: porque eu tenho fé que quem honra aquilo que eu faço é Deus. Quem honra o meu trabalho é Deus. Ele virou um dos maiores empresários de São Paulo. A empresa dele, ele virou milionário depois disso. Porque Deus o enxergou lá e Deus o honrou. Deus honrou o esforço dele. Às vezes nós precisamos ter esse entendimento de que quem honra a nossa fé é Deus e não os homens, não as pessoas. É Deus que honra a nossa fé. Isso foi um testemunho muito forte para mim, né? Eu fiquei muito impactado. Porque é difícil, a gente não, muitas vezes nós substituímos a confiança em Deus na confiança da realidade e das pessoas. A fé, ela projeta-se em Deus. Veja o que o texto diz: tenham fé em Deus. A fé deve ser projetada na pessoa de Deus e não em nós mesmos. Tenham fé em Deus. Tenham fé em Deus. Davi, quando foi enfrentar o gigante, ele disse assim: você vem com espadas e lanças, mas eu vou em nome do Senhor. A fé de Davi estava em Deus, não estava na santidade dele, não estava no que ele faz para Deus, estava na pessoa de Deus. Ele foi em nome do Senhor e Deus o honrou. A fé é muito grande, meus irmãos. A fé é maior do que muita coisa. A fé, um sábio disse uma vez que a fé é maior que a existência. Tanto é que ela nos salva na existência. Pela fé somos salvos. A fé é algo muito profundo que agrada muito a Deus. E quando eu olho para a Bíblia, eu vejo vários testemunhos de fé, né? Abraão, todos eles, Daniel, Deus sempre se agradou da fé. Como que está a sua fé? Você tem regado a sua fé, cuidado da sua fé? Nós que somos cristãos, irmãos, nós precisamos aprender a andar em fé, não na razão. Muitas vezes nós andamos mais na razão, mas nós precisamos deixar a razão e andar em fé. Deus tem grandes coisas para fazer através das nossas vidas. O pastor Carlos falava assim: se você tem fé para crer e coragem para crer, Deus tem poder para fazer. Se você tem coragem para crer, Deus tem poder para fazer e fazer o impossível. Olha o que o texto diz aqui para a gente também. Eu lhes asseguro que se alguém disser, eu lhes asseguro. Olha o que Jesus está ensinando, olha o princípio que ele está dizendo. Se você disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, eu lhes asseguro. Quem te garante é Cristo. É Cristo que está dizendo para você que se você tiver fé, Ele vai honrar a fé. É Cristo que está dizendo. É aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. É aquele que tem autoridade para perdoar pecado. É aquele que é o pão vivo que desceu do céu, o alfa, o ômega, o princípio e o fim. É o Todo-Poderoso, é o nosso Senhor, o nosso Salvador. É o Cristo que está dizendo. É o Rei dos Reis, o Senhor dos Exércitos, aquele que tem poder sobre o inferno, sobre as trevas. O Verbo vivo que desceu do céu, é Ele que está dizendo para você: se você tiver fé, eu honro a fé. Eu honro a fé, diz o Senhor. Eu lhes asseguro, se você disser a este monte e não duvidar no seu coração, assim será feito. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo isso, meus irmãos. Eu estou expondo aquilo que a palavra está nos dizendo. Então você precisa se agarrar nessa rocha que é Cristo. É Ele que garante. É o seu Senhor que garante. E nós precisamos confiar que Ele fará. Não que Ele tem poder para fazer. Porque nós acreditarmos que Deus tem poder para fazer é diferente de nós acreditarmos que Deus fará. Acreditar que Deus tem poder para fazer é confiar no poder dEle, na onipotência dEle. Acreditar que Ele fará nas nossas vidas tem a ver com crer no amor dEle, que Ele nos ama ao ponto de nos abençoar
e de agir em nosso favor. Olha o que o texto continua dizendo para a gente. Eu lhes asseguro que se alguém disser, olha essa palavra que Jesus utiliza, se alguém disser, as palavras lançadas no mundo espiritual têm poder. Se alguém disser a este monte, meus irmãos, aquilo que nós falamos em oração é uma bomba. É uma bomba no mundo espiritual. Nós precisamos acreditar mais nas palavras que lançamos em fé. As nossas palavras, elas têm poder. Pela palavra Deus criou, haja luz e houve luz. O poder da palavra no nome de Jesus é muito profundo, vai além do que podemos imaginar, porque está sendo dita no nome de Jesus. Quando lançamos palavras no mundo espiritual no nome de Jesus, elas têm poder, porque elas estão debaixo de um nome que é poderoso, de um nome que pode todas as coisas, que tem autoridade sobre todas as coisas, sobre a criação. O que falamos em oração pode mudar a realidade. Se falamos com fé, isso pode mudar a realidade tanto da nossa existência quanto das pessoas ao nosso redor, da nossa família. Por isso, acredite nas suas palavras. Aquilo que você fala para Deus, aquilo que você pede para Deus, creia nessas palavras, que elas têm poder. Deus ouve as suas palavras. E o engraçado, o interessante desse texto é que continua dizendo assim, alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar. Se alguém disser a este monte, olha o que Jesus está nos ensinando. Se alguém disser ao criado, este monte é uma criação de Deus. As nossas palavras, elas têm poder para intervir na criação. Você pode dar um exemplo. Se alguém disser a essa enfermidade, se alguém disser a esse problema, se alguém disser a isso que está te atribulando, se alguém disser a isso que está te desanimando, o que Jesus está nos ensinando é que a nossa palavra, ela tem poder de intervir na criação e transformar a criação. Um monte não se joga no mar. Um monte não é comum um monte se jogar no mar, mas ele está dizendo que através da palavra, com fé, sem dúvida, pode fazer algo sobrenatural na criação. E Jesus não é um mentiroso. Jesus é o caminho e a verdade. Nós não cremos que Ele é o Cristo, que Ele é o Messias, o enviado, e que a palavra dele é verdade. Então isso que Ele está dizendo para a gente é verdade. Nós precisamos tomar posse disso. Às vezes nós falamos, Deus é o impossível, mas no fundo a gente não acredita nisso. E por isso não vivemos tantas coisas, né? O mundo espiritual trabalha na medida que falamos, na medida que oramos. Há poder na oração, meus irmãos. Há poder na oração. E o interessante desse texto é que não era tempo da figueira dar fruto nem secar. A figueira não estava dando fruto, e Jesus foi e disse: nunca mais dê o seu fruto. E no dia seguinte ela secou. Não era natural dela secar no dia seguinte. Deus encurtou o tempo pelo poder da fé. A fé encurta tempo. Não era tempo da figueira secar. A figueira poderia secar, talvez depois de 5, 10 anos, ela um dia iria secar. Mas não era tempo dela secar. Mas pelo poder da fé e da palavra, ela secou no outro dia. Nós entendemos uma coisa muito interessante nisso. Primeiro, que o poder da fé e da palavra, ela encurta o tempo. E segundo, que também às vezes não é de imediato, porque Jesus falou e não foi também de imediato, foi um processo, foi no outro dia. Então nós podemos entender que às vezes a palavra lançada no mundo espiritual não é de imediato, mas pode ser que seja rápido, né? Precisamos confiar no poder da palavra. A terceira verdade que eu queria dividir com vocês, meus irmãos, para que você realize os sonhos através da fé, é a seguinte: você precisa romper a dúvida pela certeza. Romper a dúvida pela certeza. A fé que realiza sonhos, ela não dá lugar à dúvida,
porque a dúvida obstrui a fé. É como se a fé fosse um cano que passa água e a dúvida fosse uma pedra que estivesse lá. A dúvida obstrui a fé. Olha o que o texto diz: se você disser a este monte, levante-se a ti no mar, e não duvidar em seu coração. Não é só dizer a este monte, e não é só ter fé, tem algo a mais, é não duvidar. Tem que ter fé, tem que dizer, tem que acreditar no poder das palavras e não pode duvidar, porque a dúvida ela bloqueia o agir da graça de Deus. Não tenha um coração dividido, agarre a certeza. Antes da fé contemplar o sobrenatural, dúvidas serão levantadas. E se não for a vontade de Deus? Não dê lugar à dúvida. Creia. Tenha fé. Nós precisamos também, irmãos, esperar convictamente após orarmos. Nessa questão de dúvida tem algo muito interessante, que o texto diz assim, mas crer que acontecerá o que diz. Olha esse processo. Você precisa ter fé, você precisa acreditar no poder das palavras, você não pode duvidar no coração, e também você tem que crer que vai acontecer o que você disse. Crer que acontecerá o que diz tem uma diferença da dúvida, tem a ver com uma espera. Crer que acontecerá é aquela espera que já aconteceu, só esperar acontecer. É igual um boleto, quando você compra alguma coisa nas Casas Bahia, você já sabe que vai chegar o boleto, não tem como falhar, você já espera daqui, eles vão mandar o boleto, o carnê. É mais ou menos essa espera, é crer que acontecerá. E às vezes, irmãos, nós não esperamos. Às vezes nós oramos por irmão, está doente, ora por mim, Jesus, estou lá, né? Ô Jesus, abençoa o irmão lá, cura lá, dá um emprego para o irmão lá que pediu oração. Aí o irmão fala, né, que eu fui curado mesmo, caramba, puxa, Deus fez mesmo. Nós ficamos surpresos, né, às vezes com Deus, porque nós não esperamos que Ele vai fazer, né? Nós não temos expectativa, espera, descanso que Ele fará. Então nós precisamos pedir, crer e aguardar com fé. Aguardar com fé. A fé concretiza visões. Olha só o que o texto continua dizendo para a gente, já estou finalizando. Assim lhe será feito. Se você não duvidar, mas crer que acontecerá o que diz, tal, assim lhe será feito. O que isso nos ensina? Ensina que a fé ela pode fazer da forma que pedimos. Jesus disse assim: se você disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, assim lhe será feito. Desse jeito que você está falando, não é de outro jeito, não é você pedir de uma forma e fazer de outra totalmente, um monte, resolver ir lá em cima do telhado de uma casa, ou ir lá no quintal do vizinho. Não, ele está falando que se você disser para ele ir para o mar e se atirar no mar, assim lhe será feito, desta maneira, deste modo, da maneira que você pediu. É como o pastor João nos ensinou outra vez, nós precisamos ser específicos naquilo que pedimos, porque Deus realiza desejos que nós pedimos, né? Claro que esteja dentro da vontade dele, mas muitos sonhos, muitos desejos que estão dentro de nós, é de Deus. Às vezes nós achamos que é nós que estamos querendo, mas é de Deus para as nossas vidas. Nós precisamos crer que Deus faz da forma que oramos, né? E é isso, a figueira não virou abacateira, né? Jesus falou para ela, vai lá e seca. Ela foi e secou, ela não virou uma laranjeira, ela falou, eu vou fazer, mas vou fazer de outro jeito, né? Vou virar uma limoneira. Não sei se é limoneira que fala. Não, ela secou, ela obedeceu a ordem, né? Nós precisamos descansar em meio à espera. Olha o que o texto continua dizendo: creiam que já o receberam. Olha o processo da fé que realiza ações. Do início dela, do momento que você ora, que você entende uma visão de Deus e você ora, até a concretização, até isso se materializar na sua vida. Olha o processo. Creiam que já o receberam e assim lhe sucederá. A fé que não duvida, ela crê que já aconteceu. Que negócio louco. Não aconteceu ainda, mas nós já temos essa certeza, sem dúvida nenhuma, no coração, sem nada, que já está feito. Nós só precisamos esperar acontecer. Sem dúvida nenhuma, já crê que recebeu.
e assim lhe sucederá. Tiago fala que aquele que duvida não recebe coisa alguma de Deus. Ele diz: se você tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente, mas sem duvidar. Que duvida é como as ondas do mar, assim, levado para lá e para cá. Cuidado com a dúvida, irmãos. Cuidado com a dúvida. A quarta e última atitude que nós precisamos ter é a seguinte: conversar sobre pecados com Deus. Então, para que você tenha uma fé que realize sonhos, que materialize sonhos, você precisa conversar sobre pecados com Deus. O que tem a ver conversar sobre pecado com fé e com sonhos? Olha o que ele continua dizendo para a gente, o mesmo texto da figueira. E quando estiverem orando, se estiverem alguma coisa contra alguém, perdoem para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Jesus está dizendo, está falando da fé, se você tiver fé que move um monte, tal. Aí no finalzinho ele fala assim, mas quando você estiver orando, vai dizer para o monte lá, tal, se atirar e tal, e você tiver alguma coisa contra o seu irmão, perdoe-me, para que o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Nós precisamos conversar sobre os nossos pecados com Deus. Tem muita coisa que Deus não faz na nossa vida, às vezes não é por conta da fé, é porque nós estamos se afastando de Deus. Nós precisamos conversar com Deus sobre os nossos pecados, dialogar sobre os nossos pecados, falar, porque o nosso pecado faz inimizade entre nós e Deus. Nós precisamos dialogar, falar com Deus. Deus, eu não consigo fazer isso, eu estou pecando nisso, eu preciso de força. Deus ama ver pecador se humilhando. Porque se nós não tivermos isso, não falarmos disso, em algum determinado momento da fé, a gente vai começar a pôr Deus na parede. Deus, mas eu criei, eu acreditei, eu busquei, e aí? A gente vai começar a entrar nessa onda das famosas frases, Por quê e até quando, Por que Deus? Por que eu? Até quando, Jesus? Eu vou ficar assim? Até quando? Eu vou orar, O Senhor não vai fazer nada, vai ficar aí do céu. Nós começamos a entrar nessa onda. Então nós precisamos ter esse senso de falar com Deus sobre os nossos pecados. Os principados, as potestades não têm legalidade na vida de quem fala com Deus sobre os seus pecados. O problema não é nós pecarmos, é um problema pecarmos, mas não é o maior dos problemas. O problema é nós começarmos a parar de falar, de se confessar, de se humilhar diante de Deus e reconhecer isso diante de Deus. A Bíblia diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei e responderei a sua fé. Vamos traduzir o texto, Curaria a sua terra, perdoaria os seus pecados e sararia a sua terra. É isso, meus irmãos. Fale com Deus sobre a sua fé, sobre os seus sonhos, sobre aquilo que você espera de Deus, mas não esqueça de falar com Deus sobre as suas falhas, sobre aquilo que você não está conseguindo vencer, sobre os seus pecados. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês. Espero que essa palavra tenha te edificado, no nome de Jesus, e que nós possamos ter fé, que a nossa fé seja renovada hoje, que o Espírito Santo de Deus renove a nossa fé no nosso interior, no nome de Jesus. Amém, pastor?